Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números da Covid-19 na região. Hemocentros em São Paulo registram queda de 60% nos estoques em meio à pandemia. Barueri e Santana de Parnaíba no dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e da multivacinação. Pesquisa aponta mau funcionamento da memória de trabalho em decorrência do coronavírus. E Silvinho Peccioli é o candidato do PSD na disputa da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Tudo isso e muito mais em 1 minuto no Alpha Channel News. Vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 8.677 casos confirmados no total. Em Barueri, são 5.593 pacientes, 80 internados, 341 mortes e 5.148 pacientes curados até o momento. Santana de Parnaíba tem 3.084 casos confirmados, 16 internações, 97 mortes e 2.971 pacientes curados até agora. Lembrando que os boletins são atualizados diariamente nos portais das prefeituras. Em meio à pandemia do coronavírus, muitas pessoas deixaram de doar sangue e os estoques nos hemocentros registraram uma forte queda. De acordo com a Fundação ProSangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, os estoques caíram cerca de 60%. O isolamento social também refletiu nos estoques de sangue que abastecem os hospitais de São Paulo. Segundo a Fundação ProSangue, os estoques estão operando com 40% e muitas prateleiras dos postos de coleta estão, assim, praticamente vazias. A ProSangue é responsável por atender, em termos de fornecimento de hemocomponentes, cerca de 100 hospitais da região metropolitana de São Paulo. Principalmente pacientes oncológicos, cirúrgicos, pacientes vítimas de trauma e pacientes transplantados dependem da transfusão de sangue no seu tratamento. É extremamente necessário que refaçamos esses estoques o quanto antes para garantir o tratamento adequado de todos esses pacientes. Com o intuito de sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue e garantir a segurança do doador, algumas medidas foram tomadas. O agendamento do horário está sendo feito pela internet, através do site www.prosangue.sp.gov.br. As salas de espera foram adaptadas, o número de doadores por sala foi reduzido e a higienização local reforçada. Nós fazemos um apelo a todos os possíveis candidatos à doação que façam esse ato de solidariedade. O doador é insubstituível e o paciente precisa ser tratado de forma adequada. Para ser um doador de sangue, é preciso preencher alguns requisitos: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos, não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação e levar um documento original com foto. Em Barueri, a doação pode ser feita no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. O endereço é Rua Ângela Mirella, 354, Jardim Barueri. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e outras doenças acontece entre os dias 5 e 30 de outubro. E no dia 17 de outubro será o dia D de mobilização nacional. O público-alvo da campanha contra a poliomielite são crianças de até 5 anos e, para a multivacinação, crianças e adolescentes até 15 anos. Entre as vacinas estão BCG, hepatite B, pentavalente, rotavírus e pneumococo. Outras vacinas, como a da febre amarela, também serão distribuídas pelos postos, além da tríplice viral e da tetraviral, que também estarão disponíveis para vacinação. Em Santana de Parnaíba, no dia D, a vacinação ocorrerá das 8 da manhã às 5 da tarde, tanto nas unidades básicas de saúde como nas unidades de serviços avançados. Já nos outros dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.
Em Barueri, a vacinação no dia D acontecerá em todas as unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 4 da tarde e durante a semana nos horários de funcionamento de cada UBS divulgados no site da Prefeitura, portal.barueri.sp.gov.br. Você tem sentido dificuldade de se concentrar, seja no trabalho, durante a leitura de um livro ou até mesmo no desempenho de tarefas simples do dia a dia? De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Psicologia Abo Academy, na Finlândia, nossa memória de trabalho está comprometida por conta da ansiedade gerada pela pandemia do novo coronavírus. A chamada memória de trabalho é a capacidade de captar informações e mantê-las por tempo suficiente até a conclusão da tarefa pretendida, o que, segundo a pesquisa da Universidade Finlandesa, não está acontecendo. Não é difícil chegar em um cômodo da casa e não lembrar o que foi fazer ali, esquecer itens básicos da lista de supermercado ou voltar à página de um livro para entender a mensagem. O estudo aponta que a mudança brusca na rotina e as incertezas trazidas pela Covid-19 têm impacto significativo na memória. A emoção e concentração andam juntas, né? E a gente não está conseguindo se concentrar devido à intensidade da ansiedade generalizada que a gente está experimentando nesse momento. Esse medo dessa ameaça constante que é invisível, mas é visível porque você olha para o outro, ele está usando máscara e você vê noticiário, você tá sendo soterrado com informações muito assustadoras. Ela gera uma intensidade na ansiedade que impossibilita que você adquira novas memórias. Memória a curto prazo e memória a longo prazo. Segundo a psicóloga, existe uma herança biológica que explica esse comportamento. É como se diante de uma grande ameaça, o cérebro entendesse que o fundamental é apenas sobreviver. O módulo da sobrevivência, ele funciona com questões básicas de sobrevivência, que é correr e lutar. Então, o sangue oxigenado, ele está indo para as extremidades. Ele não vai para a produção de mecanismos mais finos, mais rebuscados, como o raciocínio lógico, leitura. O nosso organismo entende que isso não é fundamental nesse momento para a preservação da espécie. A moradora do Residencial 9, Daniele Jardim, tem sentido na pele estas mudanças. Eu me vejo mais dispersa, checando várias coisas ao mesmo tempo, demorando para me concentrar e para conseguir escrever ou solucionar um problema. Então isso eu notei que está acontecendo muito. De acordo com Gabriela, um dos principais sintomas do quadro de ansiedade são as alterações do sono, que por sua vez prejudicam ainda mais a memória e a autorregulação das emoções no organismo. Sem o sono, completo, você não produz determinados hormônios. A serotonina ela não é produzida como deveria ser. E isso começa a gerar, muitas vezes, um quadro depressivo. Porque é a serotonina que regula a emoção, a depressão ou a não depressão das pessoas. Então, é fundamental a qualidade do sono. Entretanto, a psicóloga garante que há como amenizar esses sintomas. O mais importante é aceitar que o rendimento no cenário atual não será o mesmo de antes. É preciso criar uma rotina dentro daquilo que é possível e não necessariamente ideal. Técnicas de respiração, alimentação balanceada e atividade física também contribuem para o bem-estar. Criar na sua agenda um horário para priorizar o autocuidado e o exercício físico. Porque é durante a prática do exercício físico que você vai conseguir liberar hormônios essenciais para a autorregulação do organismo, a dopamina. E você precisa estipular um horário que aquilo ali é sagrado. Caso contrário, a gente é engolido pela rotina e acaba não conseguindo fazer. A obra do túnel da Praça da Paz em Alphaville continua. No início de setembro, a Prefeitura de Santana de Parnaíba iniciou a abertura da passagem que ligará as avenidas Universitário e Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues.
Em nota, a Prefeitura informa que a obra está sendo implantada após um estudo de tráfego que levou em consideração o crescimento da região, principalmente por conta da chegada de novas empresas. A Prefeitura informa ainda que a obra contribuirá para o desenvolvimento do bairro, melhorando a fluidez do trânsito. Com investimento de mais de 11 milhões de reais, a obra iniciada em janeiro deste ano está prevista para ser entregue em janeiro de 2021. O PSD de Santana de Parnaíba oficializou a candidatura de Silvinho Peccioli à prefeitura durante a convenção partidária em 12 de setembro. Silvinho foi prefeito de Santana de Parnaíba em 3 gestões, de 1997 a 2004 e de 2008 a 2012, além de ter sido eleito deputado federal por São Paulo. O PSD lançou ainda 24 candidatos ao Legislativo. Já o candidato a vice-prefeito pela coligação Por Amor a Parnaíba é o vereador Magno Mori, do PSB. No mesmo dia, o PSB oficializou 14 candidatos na disputa ao cargo de vereador. E em 14 de setembro, o PSL lançou 16 candidatos a vereador que concorrerão pela primeira vez às eleições. No próximo bloco, um medalhão na manteiga de ervas com arroz birubiru para fazer em casa durante a quarentena. O Futebol Clube Ska Brasil de Santana de Parnaíba na Série B do Paulistão. A equipe de Alphaville no pódio do Rally RN 1500. E uma homenagem aos 70 anos da TV brasileira. Não saia daí! Estamos de volta com o Alpha Channel News. Em 21 de setembro, a Prefeitura de Santana de Parnaíba inaugura o Centro de Startup Inova Parnaíba. O centro visa facilitar o desenvolvimento de novas ideias e negócios, fortalecendo e conectando as empresas locais com as startups, além de possibilitar a conexão com as universidades no ambiente de negócios, proporcionando a geração de novos projetos dentro dos principais segmentos industriais e comerciais de Santana de Parnaíba. O Centro de Startup Nova Parnaíba fica na Rua Califórnia 220, no Jardim Rancho Alegre. A pandemia mudou os hábitos alimentares de muitas pessoas. Com esse período tenso, manter a alimentação equilibrada passou a ser mais um dos desafios no cenário atual. Manter a rotina como idas ao supermercado uma vez por semana, por exemplo, e fazer uma lista de compras só para o estoque mínimo de alimentos em casa para elaborar uma refeição são algumas sugestões da nutricionista Bruna Chagas Petrúngaro. Bruna destaca ainda a importância de não fazer dietas muito restritivas neste período de pandemia. Houve uma mudança muito grande da rotina das pessoas, então o mais importante é, na medida do possível, tentar manter a rotina como se fosse antes da pandemia, por exemplo, na rotina de trabalho. Então, estipular o horário para acordar e estipular o horário para as refeições. O que eu vejo que está acontecendo é que as pessoas estão pulando muito as refeições, elas não estão fazendo as refeições corretamente. Por exemplo, também estão comendo na frente do computador na hora do almoço. Para manter uma alimentação equilibrada, a dica da nutricionista é criar receitas práticas e nutritivas para facilitar o dia a dia. De café da manhã, uma opção é café com leite. Para quem não toma leite, pode incluir o café. Para acompanhar pão ou torrada, que pode ser integral. Uma opção legal, bem nutritiva para o café da manhã, é fazer ovo mexido com queijo. É uma opção, uma proteína de baixo teor calórico, que proporciona bastante saciedade, além de dar uma carga de energia para começar o dia. E incluir uma fruta, por exemplo, um mamão. De almoço, eu deixei aqui uma opção bem prática, bem fácil para aquele período do trabalho. Uma opção que você consegue juntar todas as preparações em um prato só. Então, um macarrão, que pode ser integral, um tomatinho cereja, um brócolis, eu coloquei a opção aqui do brócolis congelado, que acaba sendo mais fácil ainda na hora de preparar, e um atum enlatado. De jantar, eu coloquei aqui uma opção mais leve de jantar, um wrap de salmão defumado, com creme de queijo e salada. De lanche, tanto de lanche da manhã quanto lanche da tarde, pode-se colocar
fruta seca, ou junto com castanhas, nozes, fazer um mix. Pode incluir também suco verde ou uma água de coco, frutas. E de lanche da tarde, uma opção legal é um iogurte com banana, aveia e canela, ou se não um iogurte com granola e uma fruta. Mesmo diante da pandemia, a pedagoga Terezinha Alves Souza Cirotti continua com hábitos antigos, como a prática de exercícios físicos. E quando o assunto é alimentação, o tema é levado a sério pela família, que não costuma pedir refeições delivery. Eu continuei mantendo os mesmos hábitos que a gente tinha antes, que é comer a comida mais saudável, mais tranquila. A gente faz compra uma vez por semana. Basicamente, o que eu gasto mais em casa é na feira. Verduras, frutas, alimentos naturais. Congelado eu quase não compro, em supermercado então não compro de jeito nenhum. Carne tento variar durante a semana, um peixe, uma carne, um frango. E a gente foi mantendo isso na pandemia da mesma forma que a gente já fazia antes. No quadro Receita de Quarentena, você aprende a fazer um medalhão de filé mignon na manteiga de ervas com arroz birubiru. A dica é da chefe Deise Ferrão, do restaurante Maria João. Eu sou a Deise, do restaurante Maria João. Hoje eu tô aqui para dar uma receita para vocês, bem facinha, que faz com o restinho de arroz que você tem na geladeira. E o Alagoas, um dos nossos chefes, está aqui para me ajudar. A receita vai ser um filé mignon, tá? Grelhado, com manteiga de ervas, tá? E nós vamos fazer um arroz birubiru com arroz que você já tem na geladeira, que já tá feito, tá bom? E aí nesse arroz birubiru vai ovos, eu vou mostrar a quantidade, batata palha, bacon, salsinha, cebolinha. A gente tá pegando umas ervas, eu peguei manjericão, salsinha, tomilho e esse que eu esqueci, alecrim. E ele tá picando tudo. Agora mistura com a manteiga, né? E aí nós estamos fazendo uma manteiga temperada com ervas, que aí depois você embala assim no papel filme e põe no freezer. E aí, depois ela cortando essa manteiga, pode pôr em cima de qualquer carne, frango, que fica uma delícia, tá? Hoje a gente vai colocar em cima de um filé mignon. Eu tô esquentando bem a frigideira para ela ficar bem quente, tá? Vou pôr um fio de azeite nela. E eu vou colocar, deixa eu esquentar um pouquinho mais. Nosso fogo aqui é bem forte. E eu tô colocando, vou colocar uns 3 minutos de cada lado, tá? Pra ele ficar ao ponto. Um fogo bem forte. Eu vou deixar ele 3 minutos de cada lado. Então, depois de 3 minutos, eu viro, tá? Mais 3 minutos desse lado. Essa quantia de arroz para 2 pessoas, eu vou colocar 3 ovos, tá? 3 ovos, vamos abrir separado para não ter problema de pegar um podre. E aqui na frigideira tinha um pouco de manteiga que já derreteu, uma pelotinha. Uma colher. E aí ele vai começar a fazer o arroz birubiru aí, tá? Agora pode ir direto. Então, agora ele jogou os ovos. Um pouquinho de manteiga, tá? Põe sal, Alagoas? Não. O arroz já tem, né? Hã? O arroz já tem sal. Tá? Então, vou fazer um ovinho mexido agora, né? Esse arroz, ele sai muito aqui com carne, com picanha. É um arroz que os clientes gostam muito. E é um arroz facinho de fazer em casa. Você pode fazer à noite rapidinho com a sobra do arroz do almoço.
Agora a gente coloca o bacon, tá? Já tá fritinho, né? O arroz já pronto. E a salsinha, cebolinha e a batata palha, que pode ser comprada, tá? Essa foi feita aqui no restaurante, mas pode ser aquela de saquinho de supermercado. Aí vamos jogar uma cebolinha, uma salsinha e por fim a batatinha para dar o toque especial do prato aí. Esse arroz é muito gostoso, é bom para churrasco, para comer com carne, picanha. Tá pronto, só a batatinha agora. Então é bem facinho, né? Bem facinho. Filé mignon na manteiga de ervas com arroz birubiru. Ah, que bonitinho! Agora vamos falar de esporte. O Futebol Clube SCA Brasil de Santana de Parnaíba vai disputar a Série B do Paulistão. Esta será a primeira competição do time profissional no Campeonato Paulista. A estreia será em 18 de outubro no Estádio Municipal José Liberati, em Osasco, contra o Grêmio Esportivo Mauaense. O SCA Brasil foi fundado em junho do ano passado pelo pentacampeão mundial Edmilson Moraes. E a equipe de Alphaville, Bianchini Rally Power Husky conquistou 2 pódios no RN 1500, uma das principais etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Após 4 dias de disputa, Cristiano Pressi terminou a prova em 5º lugar na categoria Production e Marcos Colvero em 4º na Over 45. Foram 986 quilômetros percorridos entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Participaram da prova 35 motos, 41 UTVs e 12 carros. A próxima e mais importante prova do calendário nacional é o Rally dos Sertões, com início marcado para o dia 31 de outubro. A gente encerra essa edição do Alpha Channel News com uma homenagem aos 70 anos da TV brasileira. A TV brasileira faz 70 anos e nada como homenagear os grandes personagens que fizeram parte dessa história. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, considerado o maior atleta de todos os tempos. Roberto Carlos, principal ídolo da Jovem Guarda, grande cantor e compositor brasileiro. Também conhecido como o Rei, seu nome é um dos mais influentes na música nacional. E claro, Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, começou a trabalhar como camelô aos 14 anos, quando aprendeu a negociar e a expor sua voz. Teve um longo caminho e tornou-se fundador do Sistema Brasileiro de Televisão. O nosso muito obrigado ao maior ícone da TV brasileira, uma homenagem da TV Alphaville e Alpha Channel aos 70 anos da televisão. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Não deixe de participar mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942470505. Aproveite e siga a gente no Instagram e fique por dentro de tudo o que acontece na região. @AlphaChannelTV. Obrigada pela sua companhia e até mais.